E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo entre agora no seu coração e na sua família. Estamos aqui hoje para o encerramento do 15º jejum coletivo do Ministério Céu, intitulado A Família Edificada sobre a Rocha é Indestrutível. Então hoje eu venho aqui para passar para todos vocês o que tem sido o jejum coletivo no Ministério Céu, tudo o que tem acontecido desde 2010, quando tivemos o primeiro jejum do Ministério Céu, um jejum de 40 dias. Vamos então para a nossa vinheta. Às vezes as pessoas ficam preocupadas se deve jejuar, se não deve, o que é jejum, e tem algumas dúvidas. Em Mateus 7,24 está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Daí o nosso tema, que a família edificada, construída sobre a rocha, é indestrutível. Por isso tivemos os nossos 40 dias com mensagens a cada dia, falando, cada dia, claro, um tema, mas falando sobre a família, sobre os acontecimentos na família, os filhos, a esposa, o marido e todos os quadrantes que envolvem uma família. A pessoa pergunta: o que é jejum, pastor? Eu gosto de classificar que jejum é fome de Deus. Preste bem atenção, só vai jejuar quem tem fome de Deus, quer mais de Deus, quer aprender mais de Deus. Nós devemos também ser fiéis no jejum. Por quê? Pastor, mas esse negócio de jejuar, ficar sem comer, essas coisas, parece que eu não gosto muito. Você sabia que até os médicos e os profissionais, os personal trainers que hoje trabalham nas academias, orientam os seus clientes a jejuar para cuidar do seu corpo? Porque o corpo faz parte da nossa composição. Somos compostos de corpo, alma e espírito. Precisamos tratar os três. E quando jejuamos, estamos nos aproximando de Deus, estamos alimentando a nossa alma. O seu jejum deve sempre ter um propósito. O jejum não deve ser uma coisa abandonável. Pastor, então quer dizer que a Céu, o Ministério Céu, tem um jejum de 40 dias, de ano em ano, então eu vou jejuar só de ano em ano? Não. O jejum deve ser uma cultura. Do mesmo jeito que nós temos cultura de tanta coisa que fazemos, de mês em mês, de ano em ano, de semestre em semestre, devemos ter também o jejum como prática, como cultura. As pessoas na época de Jesus começaram a perguntar para ele por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus 12 discípulos não jejuam. E Jesus explicou: pode, quando o noivo está em festa, os convidados jejuarem, como explicando que eles estavam em festa com Jesus. Mas virão dias que vão jejuar. E após a ascensão, a subida de Jesus para o céu, os discípulos começaram a jejuar. O nosso primeiro jejum começou em 2010, quando a pastora Márcia ligou para mim de Ouro Fino e disse que Deus tinha falado com ela, através de uma oração, sobre nós jejuarmos, porque naquele tempo o nosso ministério, como todos os ministérios que passam por altos e baixos, estava passando por umas turbulências. E aí Deus compartilhou com a pastora Márcia, que deu muitas mensagens, deu as mensagens nesse jejum agora de 40 dias, e ela ligou para mim e compartilhou comigo. Falei, vamos fazer. Fizemos o primeiro ano, um jejum de 40 dias, já foi uma bênção. Fizemos o segundo ano, terceiro, e nunca mais paramos. Estamos no 15º jejum coletivo do Ministério Céu. Isto é uma bênção para nós, e tem sido uma bênção. Para você entender que esse jejum começou a mudar tanto a nossa situação no Ministério Céu, que quando foi em 2011, um ano depois, nós tivemos nossa primeira viagem para a Terra Santa, para Israel. E nesta viagem, eu e o pastor Marco, que era o segundo vice-presidente do ministério na época,
subimos o Monte Sinai, lá no país do Egito, e inclusive lá nós levamos a bandeira do Ministério Céu e a bandeira do Brasil, e o pastor Marcos, juntamente comigo, fizemos um ato profético de tantas coisas que gostaríamos que acontecesse no Ministério Céu. E de lá para cá, muitas coisas têm acontecido. Para você ter uma ideia, a primeira viagem foi em 2011, a nossa segunda viagem em 2013, a terceira em 2017, a quarta viagem em 2022 e já temos uma outra viagem programada para Israel em março de 2025. Deus começou a fazer grandes coisas no nosso meio, parece que a gente não via isso ao longo do tempo. E esse ano Deus compartilhou comigo, explica para todos tudo que eu tenho feito através desse jejum. Não foi só ir para a Terra Santa que virou como se fosse uma missão do Ministério Céu, levar pessoas de ministérios diferentes, não só do Ministério Céu, para Israel. Como Deus tem nos abençoado. Chegamos no ano 2022 até a batizar uma senhora de 83 anos lá na Turquia, porque ela se converteu nesta viagem. Foi uma bênção e tem sido uma bênção. Mas quando foi, veja bem, tudo começou em 2010. 2012 para 2013, começamos a ter contato com um pastor de Moçambique, na África. E em 2014, fizemos a primeira viagem para Moçambique. 2015 foi a segunda e inúmeras viagens começaram a acontecer. Para um resumo, para você ver como que Deus abriu as portas e tem nos abençoado. Em Moçambique, na África, hoje nós temos 21 igrejas estabelecidas lá em Moçambique. E agora, em final de outubro para começo de novembro deste ano 2024, vamos inaugurar a nossa matriz, a nossa igreja matriz, que está quase terminada, totalmente já feita, lá em Beira, em Moçambique. Além de inaugurarmos, vamos fazer conferências e Deus tem nos abençoado muito. No nosso ministério, apesar das lutas vai e vem, mas para você ter uma ideia, eu fiz questão de fazer um reexame em toda a nossa história do nosso acontecimento, porque o nosso ministério está fazendo 35 anos nesse ano 2024. O jejum nós começamos em 2010, embora o nosso ministério começou em 1989. Mas nesses 15 anos que estamos fazendo o jejum coletivo, eu tenho uma observação. Em 2010, nós tínhamos 12 igrejas estabelecidas e não tínhamos quase que nenhum templo construído. Hoje, nós estamos com 16 igrejas e inúmeros templos construídos, inclusive a nossa matriz em Baipendi, que é uma bela igreja, onde Deus nos dá a condição de fazermos hoje seminário de mulheres, seminário de homens. Vamos fazer seminário de jovens agora em julho desse ano. Já fizemos seminário de crianças e em agosto vamos fazer seminário de casais. Há uma live que fazemos com os pastores há muitos e muitos meses. Deus tem nos abençoado. Tudo isso está acontecendo porque nós temos esse jejum coletivo e nós estamos vivendo um clima de unidade, um clima de bênção. Preste bem atenção num detalhe. Quando você jejua de alimento, você deixa de comer o pão. E quando você jejua para Deus, você está comendo o pão que desceu do céu. Acho muito lindo essa expressão. É isto o jejum no nosso dia a dia. O jejum é tão importante na nossa vida que em 2021 nós gravamos um vídeo explicando e falando tudo sobre o jejum. Clique aqui no card para você acessar e assistir e aprender tudo sobre jejum para a sua vida. Queridos irmãos e amigos, agora eu vou passar para o vídeo que a pastora Márcia fez com o pastor Luiz Carlos, encerrando o 40º dia do jejum coletivo, e ela explica até melhor tudo que aconteceu, e você vai assistir esse vídeo e no final eu volto para me despedir de você.
Olá, meus irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, amados. Estamos aqui muito felizes. Sim. Afinal de contas, hoje é o 40º dia. Glória a Deus. Último dia do nosso jejum coletivo. Aleluia! Que bênção que foi esse tempo. Sim. E eu tenho certeza que não é apenas esse tempo. Esse tempo foi como uma grande semeadura espiritual. As bênçãos virão logo em nome de Jesus. Frente. Amém? Amém? Nós cremos nisso. Cada família já está mais do que abençoada. Amém, amém. E hoje nós estamos aqui no encerramento desse jejum coletivo para contar um pouco a história da importância desse jejum coletivo para o nosso ministério, para a nossa vida e para as nossas famílias. Amém. Vamos lá. O ano era 2010, nosso ministério estava passando por um momento difícil, o que acontece, em todos os ministérios, tem seus altos, tem seus baixos, mas o mais importante é quando a terra parece que está seca, é nós buscarmos o Senhor, pedir para o Senhor mandar chuva para encharcar a terra. E eu lembro que eu comecei a orar e pedir uma direção para o Senhor. Eu entrei num quartinho onde eu trabalhava e eu dobrei os meus joelhos ali e comecei a orar. Senhor, nos direciona, o que nós precisamos fazer? E naquele momento o Senhor me deu a passagem de 2 Crônicas 7, do 14 ao 16. Vamos ler? Você pode ler para mim? Posso sim. Deixa eu localizar aqui. E diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém. E aí o Senhor ministrou que era um tempo de colocarmos pano de saco, era um tempo de nós buscarmos a face dele, de nós nos humilharmos, Era um tempo de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, que do céu ele ouviria, ele perdoaria o nosso pecado e sararia a nossa terra. Sabe, irmãos, de tempos em tempos nós precisamos fazer isso, revisar a nossa vida, olhar, pedir para o Senhor sondar o nosso coração. E aquele era o tempo, porque o Senhor, ele escolheu, esse ministério para abençoar tantas vidas. Então, o Senhor precisava fazer algumas coisas no nosso meio. E aí, o Senhor deu, a direção de nós fazermos esse jejum de 40 dias, mas não só durante um ano. Sabe por quê? Porque o jejum tem que ser uma prática nas nossas vidas. E não somente o ministério fazendo, mas nós, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós termos essa prática de jejuarmos pela nossa igreja, jejuarmos pelos nossos pastores, jejuar pela nossa casa, jejuar por uma causa, assim como Esther fez. Ela colocou todo um povo para jejuar por uma causa que era muito difícil. Ela precisava do favor do rei e nós precisamos também. Nós precisamos trazer essa cultura do jejum para o nosso meio. Nós temos visto aí tantas culturas que todos os anos se repetem e nós temos visto até cristãos se misturando no meio dessas culturas e nós não podemos aceitar, como nós falamos muitas vezes aqui, de não entrarmos nos conceitos mundanos, não trazermos os conceitos mundanos para as nossas vidas, para as nossas casas. O que nós temos que trazer é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a cultura do reino. E é tempo de nós realmente jejuarmos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, então nós precisamos trazer a prática do jejum, a cultura do jejum. Então não pare nesses 40 dias, não. Faça jejum, busque o Senhor, amém? E nós começamos, a fazer esse jejum todo ano e como Deus tem nos abençoado. Irmãos,
tem muitos testemunhos, né, durante esses 15 anos, desses 14 anos, porque eu creio que nesses 15 anos também vai ter testemunho do que o Senhor fez nesse jejum. Inclusive, se você tiver já algum testemunho, fale conosco, passe para nós, porque nós queremos saber, amém? Que isso edifica a nossa vida, edifica a sua vida. Nós temos que contar os grandes feitos do Senhor. Então, esse jejum começou há 15 anos atrás, e como Deus tem nos abençoado. Hoje nós temos colhido muitas bênçãos. Hoje o nosso ministério está uma bênção. Nós passamos por lutas, já passamos por muitas dificuldades durante esses 15 anos, mas nós temos visto o mover de Deus. Por quê? Porque nós não desistimos. Mesmo em meio às dificuldades, nós estamos ali todo ano, orando e jejuando. Amém? E é assim que nós devemos prosseguir, orando e jejuando, orando e buscando a palavra de Deus para as nossas vidas. E assim começou. E nós terminamos esse jejum com muita alegria do nosso coração, sabendo que todos os frutos serão colhidos. Amém? Amém, glória a Deus. E não se esqueça, é dia de entregar o jejum na igreja com todos os irmãos, numa grande festa, numa grande celebração. Sim, em nome de Jesus. Veja já a unção que vai cair hoje à noite sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a sua família. E não desista, vamos continuar jejuando até o próximo jejum coletivo do Ministério Céu. Amém? Que Deus os abençoe. Senhor, muito obrigado. Sim, Pai, nós te por louvamos. cada um desses 40 dias Obrigado, que nós Senhor. pudemos consagrar a nossa vida e as nossas famílias ao Senhor. Sabemos que ouvimos a sua voz através de muitos princípios que foram falados, Pai, e devem ser praticados por nós. Jesus. Senhor, o inimigo já está derrotado, nós sabemos disso, e a nossa casa ela prevalece para a glória e o louvor do nome do Senhor. Amém. Um grande abraço, amados irmãos. Até o próximo jejum coletivo. Amém. Esperamos você no próximo jejum em 2025, que vamos fazer chamadas para incentivar você, que você participe, toda a sua família, e você não pode perder no dia 20 e 21 de julho o nosso primeiro seminário Desperta Jovem na CEL de Baipendi. Contamos com você lá. Participe. Se você ainda não está sabendo sobre esse primeiro Desperta Jovem, esse primeiro seminário, procure o pastor da sua igreja CEL mais próximo de você, se inscreva, pergunte, se informe e venha participar conosco. E assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.